Esté, capítulo de número 9, versículo 20, 21 e 22, está escrito: E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, e ordenou-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, e que se tiveram dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos felizes, alegres e satisfeitos por estarmos na Tua presença, reunidos, meu Deus, em via pública, para Te exaltar, Te glorificar, Te bendizer e junto com a Tua filha, Te agradecer pelos benefícios, pelas bênçãos, pelas obras por Ti operada na vida dela e de todos os Teus. Que o Senhor continue a abençoá-la e abençoar a todos e aqueles também que estão a nos ouvir através desse serviço de som. Assim te pedimos que o Senhor venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Pode sentar. Era uma vez um rei chamado Assuero, que reinava sobre 127 províncias, numa cidade capital chamada Suzã, sendo este o imperador do império conhecido como Medo-Persa. E o império era grande, era famoso, era temido, era rico. Certa feita, esse rei Assuero decidiu fazer uma festa e convidou todos os seus ministros, seus grandes, seus generais, capitães e todos que formavam a sua cúpula no reinado e no império. Para a gente ter uma ideia, ele passou 180 dias mostrando a grandeza, as riquezas e as belezas do seu império. 180 dias vai dar exatamente 6 meses mostrando a sua grandeza. No fim dessa sua amostra, ele decidiu fazer uma festa que vai durar no mínimo 7 dias. E no 7º dia, ele vai mandar um convite ou uma convocação para sua esposa, Rainha Vasti, ou Vasti. A mesma, nesse mesmo período, também está festejando com as suas moças, com as suas servas, com aquelas que vivem e convivem ao seu lado. Quando ela recebe o aviso através do eunuco, ela decide não atender o chamado, a convocação do rei Assuero. Aquilo para ele foi uma desmoralização, foi uma vergonha, foi um vexame, mas ela bateu o pé e disse que de forma alguma ela iria à festa do rei. Alguns dizem, não está relatado na Bíblia, mas alguns dizem que pelo fato do rei ser um homem promíscuo, ele poderia querer fazer algum tipo de orgia, alguma prática imoral na festa, ou expor a sua esposa Vasti, e ela decidiu não ir.
Só que aquilo causou um choque, uma revolta. Então os ministros chegaram perto do rei Assuero e disseram: o senhor tem que destroná-la. Destronar é tirar do trono, tirar dela o status de rainha, a posição de rainha, o título de rainha, tirar dela a coroa, o trono e dispensá-la. Porque senão amanhã, quando qualquer homem, qualquer camponês, qualquer pessoa comum fizer algum pedido à sua esposa, ela vai rejeitar e vai dizer que se a própria rainha não atender o rei, ela também não vai atender o pedido do marido. Então assim fora decretado, e Vasti foi tirada do trono, foi destronada, perdeu a coroa, perdeu o status, perdeu o título de rainha. Só que ela, a Bíblia diz que era uma mulher muito bela, belíssima. E a história sagrada diz que com o passar dos dias, o Assuero sentiu falta de Vasti. Sentiu o desejo de revê-la, mas ele não podia porque estava na lei que ele não podia mais estar com ela, ela não era mais rainha. Mas aí alguém teve uma ideia, uma brilhante ideia, e disse: faça assim, rei, para que o senhor não sinta falta de Vasti ou de Vasti, procure outra moça para assumir o trono, para ser intitulada rainha, para sentar-se ao seu lado, para usar a coroa e ter o status de rainha. Ele gostou da ideia e alguém fortaleceu a ideia e disse: mande agentes e mensageiros por todas as 127 províncias do teu império e diga que ele traga todas as virgens, donzelas, para que o senhor as conheça e delas escolha uma para ser a rainha que vai assumir o lugar de Vasti. E assim fora feito por todas as cidades, por todos os bairros, por todas as ruas. Os agentes saíam e traziam todas as donzelas, todas as virgens, moças belas, formosas, para passarem pelo crivo do rei, para saber se alguma delas poderia ser entronizada, colocada no trono. Entre elas vai ser trazida uma moça chamada Esté, ou como é conhecida também, Radassa, que foi criada por um tio chamado Mardoqueu. E ela também é levada, mas a Bíblia diz que quando ela chega lá no palácio, ela acha graça diante dos eunucos. Os eunucos olham para ela, e ela é uma moça graciosa, penso que educada, fina, mesmo sendo uma pessoa humilde e simples, mas tinha uma postura de elegância, de comportamento, algo que chamava a atenção. E todas as moças, uma por noite, é levada para passar pelo rei, para saber se ele aprova como rainha ou não. Quando chega a vez de Vasti, ou melhor, de Esté, o eunuco vai dar as dicas para ela, vai lhe tratar com óleos, com especiaria, e quando ela chega na presença do rei, a Bíblia diz que ela acha graça diante do rei, e o rei decide colocá-la como rainha. E assim Esté é posta no trono. Nesse meio tempo, vai ter um homem nesse reino chamado Ramã. Ramã é um homem que tem raiva dos judeus. E Esté é judia. Esté é do povo de Deus. E ele tem raiva do povo judeu por uma rixa de muito tempo passado, não dá para falar aqui agora. Ele tem essa rixa. Só que esse homem chamado Ramã, ele é amiguíssimo do rei. E o rei coloca ele como primeiro-ministro. E ele se torna um vice-rei. É a segunda pessoa mais importante do império, é Ramã. E a história vai nos dizer que um dia Ramã vai conversar com o rei, porque todo mundo na cidade de Suzã, aonde ele mora, se curva, se dobra, reverencia Ramã, mas tem um judeu chamado Mardoqueu que não se curva para ele, que não se prostra para ele,
que não se dobra para ele. Isso vai causar raiva em Ramã. Isso vai causar ódio. Então Ramã decide fazer um complô. Ele decide surrupiar o coração do rei, para que o rei se levante contra os judeus. E assim, ele lança a proposta e diz: rei, existe no teu império um povo que não te honra, que não te respeita, que não te serve, que não te teme. Se eu fosse o rei, eu mandava matar a todos. Porque é um povo que não vai fazer falta, que não vai fazer diferença no reino. O rei, como tinha muita confiança em Ramã, pegou o seu anel e colocou na mão de Ramã, para que ele decretasse o dia que todos os judeus poderiam ser mortos pelos seus vizinhos, por quem quer que fosse, sem ser presos, sem ser processados, sem nada. Nesse meio tempo, a história também diz que 2 servos do rei, aleluia, eles decidem envenenar o rei, porque eles estão com raiva do rei. É o Bigtan e o Teres. Eles decidem envenenar o rei, porque eles estão com raiva do rei e vão colocar veneno na comida do rei. Mas o Mardoqueu, ele está à beira do muro do palácio e escuta aquela história, fala com Esther para ela avisar o rei. E ela avisa ao rei em nome do Mardoqueu. Alguém investiga o caso e descobre que é verdade. O Bigtan e o Teres querem envenenar o rei Assuero. Por causa disso, eles são decapitados, são mortos. A história prossegue. A história segue. O Ramã está feliz porque ele recebeu do rei a autorização para matar os judeus. E ele decide fazer uma forca de 50 côvados de altura, porque ele quer ter o prazer, para ele vai ser prazeroso, matar o Mardoqueu. Em uma forca que em côvados são 50, mais em metro, dá cerca de 25 metros de altura. Ele quer ver o Mardoqueu se debatendo. Ele quer ver o Mardoqueu colocando a língua para fora. Ele quer ver o Mardoqueu com os olhos emburgalhados. Ele quer ver o Mardoqueu morrendo. Ele quer ter esse prazer. Então está feito o édito ou edito. Só que quando eles colam o edito nas paredes da cidade de Suzã, que o Mardoqueu vê aquilo, ele vai até Esther e diz: fala com o rei para que ele revogue esse decreto, porque senão nós vamos morrer. Fala com ele, intercede por nós. Porém, se tu não falar, de outro lugar vai vir socorro para a gente, mas a gente não vai ficar sem socorro. Ela explica para Mardoqueu que ela não pode falar com o rei a qualquer hora. Ela não pode entrar a qualquer momento para falar. Ela tem que ser convocada. Ela tem que ser... É por isso que eu gosto do rei Jesus, não é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O dia que a gente quiser falar com ele, ele nos atende. Mas o Assuero era metido em alguma coisa. Mas tudo bem. Ela disse: não dá não, eu tenho que esperar ele chamar. Aleluia. Eu posso até entrar na presença dele sem ele me chamar. Se ele estender o cetro para mim, eu vivo, mas se ele não estender o cetro, eu posso ser morta. A sentença é a morte, aleluia. Mas vamos fazer o seguinte: vai consagrar e jejuar. Eu também vou consagrar e vou jejuar com as minhas moças, e depois de 3 dias de jejum e oração, aí eu vou entrar na presença dele. Se ele estender o cetro e eu viver, eu viverei, mas se ele me mandar matar, tão somente morrerei, mas não serei covarde, não vou me eximir, eu vou enfrentar o problema, louvado seja Deus. Então ela entrou no propósito com as suas moças, oração e jejum. 3 dias depois, ela decide ir à presença de Assuero. Ora, já expliquei que se o Assuero não estende o cetro para ela, ela vai morrer. Ela só vai viver se ele estender o cetro. E eu imagino a cena: o Assuero está em reunião, porque Assuero, irmão, é rei, é imperador sobre 127 estados. Província é a mesma coisa que estado. Ora, o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Tem 26 estados e um distrito federal. Pois é, seriam 27.
127. Então o Assuero governava sobre mais 127 províncias. Era rebelião aqui, era problema curar, era alguém querendo matá-lo, alguém querendo envenená-lo, era muito inimigo, era muita perseguição, era muita coisa. Ele vivia com a cabeça cheia, não dormia direito, não dormia bem, aleluia, porque era muita pressão. E ele está lá com os seus generais, ministros, governadores, aleluia, fazendo as suas estratégias. Aí de repente no meio da reunião, quem é que entra? Esther. Ele está ocupado, conversando com os ministros param, fica em silêncio, fica estático, fica a boca aberta, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Ele não vê, a Esther está chegando, ele não percebe. Mas de repente eu penso que alguém acotovela o rei e diz: olha quem é que está entrando aí. Tem alguém que está entrando aí que o senhor não mandou chamar. Tem alguém que está entrando aí que o senhor não convidou. Tem entrando alguém aí que o senhor não autorizou. Ele diz: quem é? Vai morrer agora. Como é que alguém ousa entrar na minha presença sem eu dar ordem, sem eu mandar? Vai para a boca, vai para a guilhotina agora. Quando ele se vira para ver quem é Esther, a sua amada, a sua querida, a sua noiva. Deixa eu dizer um negócio para você. Nesse texto aqui eu posso encaixar muito bem Jesus sendo o Assuero e a Esther sendo a igreja. Jesus não manda matar a igreja, ele morre pela igreja. Jesus não manda matar a igreja, ele dá vida para a igreja, ele dá vitória à igreja. Quando ele olha para ela, que vê que é a sua amada, a sua querida, ele para a reunião, suspende a reunião. Agora eu tenho que atender a minha amada, eu tenho que atender a minha esposa, eu tenho que atender a minha igreja, eu tenho que atender a minha serva está querendo um milagre, a minha serva está querendo uma bênção. Suspende a reunião, que eu tenho que atender a minha amada nesta hora. Aleluia. Ele para, estende o cetro para ela e diz: o que é que você quer? Peça o que você quiser, até metade do reino, se você quiser eu lhe dou. Ela muito singela, muito simples, cautelosa, cuidadosa, porque o caso é complicado, é melindroso. Ela diz: não, se eu achei graça diante do rei, eu peço que o senhor amanhã vá almoçar comigo. Está com mais de mês que o senhor não foi lá, eu estou com saudade, eu vou preparar um banquete. E leve também o Ramã, o primeiro-ministro. Ramã é aquele que quer matar o judeu, ele não sabe que ela é judia. Tá certo, minha querida, amanhã nós estamos lá. No dia seguinte eles estão lá almoçando. Aí o rei Assuero pergunta para ela: qual é a sua petição? Qual é o seu pedido? Fala, eu estou ansioso. Ela disse: eu achei graça, vem amanhã de novo almoçar novamente. Eu vou fazer outro negócio aqui gostoso para o senhor comer. Eu vou fazer aqui, sabe, aquele prato que o senhor se lambuza, que o senhor baba. Vou fazer sim. Vem, mãe, traga também o Ramã, aleluia. Aí eles vão para casa, já ansioso no que ela vai preparar no dia seguinte, qual vai ser o cardápio, aleluia. Aí o Assuero vai para casa, o Ramã também vai para casa. Nesta noite o Assuero não consegue dormir, o sono foge, a insônia chega e ele passa a noite em claro. Aí chama alguém para ler para ele, para ver se ele consegue dormir ouvindo a leitura que alguém está fazendo, para ver se dá sono, feito criança mimada, que quando está querendo dormir o pai tem que contar uma historinha para ele. É a história da Branca de Neve e o Sertanão, da Rapunzel, é do Lobo Mau, é essa história assim, para ver se dorme. Aí ele está sem sono, aí manda chamar alguém para ler as crônicas do Império. E quando alguém começa a ler, chega na parte que o Bigton e o Teres queriam matar. Aí como é que alguém vai querer dormir sabendo que alguém quer matá-lo? Aleluia. Aí é que o sono foge e ele passa a noite em claro. Nesse momento vai chegando, aleluia. Sabe quem é que vai chegando? Vai chegando o Ramã. O Ramã vai chegando no jardim. Nessa hora o Assuero pergunta: peraí, esse Mardoqueu salvou a minha vida? Foi. E o que foi que eu dei para ele? Eu dei algum presente para ele? Eu dei algum prêmio para ele? Não, o senhor não deu nada. Mas não é possível. Como é que pode alguém salvar a vida do rei, o rei não fazer nada por ele? Então tem que fazer alguma coisa. Nesse momento, quem chega o Ramã. Quando o Ramã chega, aí o rei pergunta para ele: Ramã, o que é que o rei deve fazer ao homem que ele quer agradar e honrar? Aí o Ramã pensou: isso aí é comigo. O rei gosta muito de mim. Ele quer me honrar. Ele quer me exaltar ainda mais. Ele quer me dar mais posição. Aí ele, para quebrar o vaso mesmo, ele disse: se eu fosse o senhor, eu mandava fazer o seguinte: eu pegava a sua roupa mais bonita, a sua coroa mais brilhosa, o seu cavalo mais gordo, pegava o seu servo mais honrado, montava este homem no cavalo e mandava o seu servo mais honrado sair pelas ruas de Suzano, dizendo assim: este é o homem que o rei se agrada em honrar, este é o homem que o rei quer honrar. Aí quando ele terminou de falar, aí o Assuero diz assim: pois bem, eu gostei da ideia, vá lá na porta do palácio,
aonde está o Mardoqueu, vestido de saco, com cinza sobre a cabeça. Pegue ele, vista a minha roupa real nele, coloque a minha coroa mais brilhante na cabeça dele, monte ele no cavalo, e você mesmo saia pelas ruas de Jerusalém, de Suzano, dizendo: assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. Louvado seja Deus. Aí ele fez igualzinho como o rei ordenou. Quando ele terminou a missão, ele cobriu a cabeça e correu para casa envergonhado, irmãos. Humilhado, ele se sentiu envergonhado. Quando ele chegou em casa, que contou a história para a esposa e para os filhos e para os amigos, a esposa disse logo para ele: ih, rapaz, tu não vai se dar bem não nesse negócio. Já começou complicado, vai estreitar para você. Se eu fosse tu, eu ficava de orelha em pé, não vai ser bom não. Aí nesta hora vai chegar o mensageiro da rainha para chamá-lo para o jantar, para o almoço. Aleluia. Aí alguém chega: olha, o rei está esperando, o carro já está lá, o rei está revoltado, já você está atrasado para o almoço, bora logo, ele está com fome. Aí ele corre, sai apressado. Aí ele vai para isso: é pelo menos eu vou comer aqui, encher a pança e me esquecer daquele Mordecai ou daquele Mardoqueu. Quando ele está comendo mais o Assuero e jantando naquele almoço especial, aí o rei pergunta para Esther: e aí, minha querida, e aí, minha amada, qual é o seu desejo? Fale logo, eu estou ansioso, nem dormi direito de ontem para cá, esperando saber o que é que você deseja, o que é que você quer. Fala, qual é a sua petição? Ela disse: a minha petição é só uma, é muito simples. Se eu achei graça aos olhos do rei e o rei vai atender o meu pedido, eu quero que a minha vida seja me dada como minha petição e a vida do meu povo. Quando ele escutou essa proposta, ele disse: espera aí, mas quem é que quer matar a rainha? Quem é que está querendo matar a minha esposa? Quem é que está querendo tirar a vida da minha princesa? Quem é? Ela disse: esse malvado Ramã que está comendo essa coxa de peru aí. Ele está querendo me matar. Ele fez um decreto para me matar e matar todo o meu povo. Porque se o senhor não sabe, eu sou judeu. Em outras palavras, eu sou crente, eu tenho um Deus poderoso, eu sigo um Deus e ele tem raiva de crente, quer me matar. Aleluia. Aí o rei se levantou furioso, se levantou indignado, a pressão subiu, ele saiu já com a cabeça quente. Quando Ramã percebeu que estava de certo a desgraça contra ele, ele foi pedir clemência à rainha. A história bíblica diz que ele vai até ela, até o aposento dela, para pedir misericórdia. Aí no batente da porta ele tropeçou. Quando ele tropeçou, ele caiu e pegou no vestido da rainha, rasgou, puxou para baixo. Eita, meu Deus do céu. Foi nessa hora que o rei Assuero foi chegando e viu a cena. Isso é possível? Será que esse miserável quer desonrar a minha mulher na minha presença? Quando viram isso, pegaram um saco, cobriram a cabeça dele e saíram com ele para fora do palácio. Aí alguém correu lá no ouvido do rei Assuero e disse: olha, tu sabe o que foi que o Ramã fez? Ele mandou fazer uma forca para matar Mardoqueu. Mardoqueu, aquele rapaz salvou a minha vida? É, uma forca de 25 metros. Aí o rei disse: o meu decreto é que você leve ele e enforque ele na mesma forca que ele fez para Mardoqueu. É assim um mistério, irmão. Olha, o negócio com Deus é complicado, aleluia. O negócio com Deus é difícil. Veja, o inimigo fez a forca para Mardoqueu, mas quem morreu na forca foi ele. Assim, aquele que fez o buraco para você cair nele, quem vai cair é ele. Assim como fizeram a corda para você cair nela, quem vai cair é ele. Assim como fizeram a fornalha para ele queimar, quem vai ser queimado é ele. Assim como jogaram para o leão, quem vai ser devorado é ele. Descansa, porque Deus ainda é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas aí o decreto está assinado para matarem os judeus. Quem tivesse um vizinho judeu podia pegar a espada, a soca-tempero, a garruncha, o 38, podia matar, não tinha problema, não ia ser preso, ninguém ia dar parte, era o edito do rei. Aí o Ramã, ou melhor, o Mardoqueu disse: muda esse decreto. Ele disse: olha, não pode mudar. É um decreto conforme os medas e os persas, não pode ser mudado. Não tem como alterar. Mas eu tenho uma ideia. Eu vou fazer outro decreto. E no outro decreto, eu vou dar a vocês direito de se defenderem, de se prepararem, de se organizarem, de formar um exército para lutarem e defender as suas vidas e a sua família. Fez o decreto. A Bíblia diz que o próprio Mardoqueu saiu pela cidade, pelas províncias, entregando o decreto. Quando as pessoas viam o Mardoqueu montado no cavalo, com o anel do rei no dedo, montado no ginete, as pessoas começaram a temer. Aleluia. Disse: rapaz, parece que mexer com esse povo é complicado, esse povo vai ter dono. Começaram a ter medo, começaram a ficar preocupados. E a Bíblia diz que Mardoqueu ia crescendo, ia avançando, ia prosperando, e as pessoas iam temendo Mardoqueu. Louvado seja Deus.
Bom, mas chegou o dia da guerra, da peleja, da batalha, do confronto, dia 13 de Adar. É por isso que alguém traz esse dia como um dia de superstição. O dia 13, a sexta-feira 13. Jesus Cristo foi morto em uma sexta. Não se sabe se foi uma sexta-feira 13, mas é um dia pesado nesse sentido. Mas aí, eles lutaram, se defenderam. E a Bíblia diz, no texto que eu li, que grande foi o livramento que o Senhor concedeu ao seu povo. Quando Assuero, ou melhor, Mardoqueu viu isso, ele, como estava agora como primeiro-ministro, ele fez um decreto. Eu, primeiro-ministro do Império Medo-Persa, decreto que no dia 14 e 15 deve-se festejar a vitória e o livramento que Deus deu ao seu povo. Deve-se trocar presente. Deve ser um dia onde aquele que estaria com semblante de luto, agora vai estar com semblante de vida. Louvado seja Deus. Aquele que estaria com semblante de tristeza, agora vai estar com semblante de alegria. Ora, o nosso Deus, irmãos, aleluia, é aquele que quando entra na história que começou triste, faz ela terminar alegre. Aleluia. Naquela história que começou com fracasso, ele faz terminar com sucesso. Que começou com derrota, ele faz terminar com vitória. Aleluia. Ei, deixa eu dizer para você, concluída a minha participação, tá difícil, tá complicado, a luta se levantou, mas não se preocupa não, vai terminar em festa, vai terminar em banquete, vai ter culto e ação de graça, porque Deus ainda é Deus. Aleluia. Fique de pé, por gentileza.